O acidente do bondinho de Santa Teresa completa hoje uma semana. A Polícia Civil informou que uma nova perícia será feita nos bondinhos. Vamos falar ao vivo com Amanda Gromboni. Amanda, já tem uma data para essa perícia começar? Olá, Estoliar, não, ainda não tem data. A única coisa que a polícia descobriu ontem foi quem conduzia o bonde antes da tragédia. O motorneiro já foi ouvido, mas o depoimento não foi divulgado. Agora, o detalhe desse depoimento é que é o seguinte: o bonde, naquele dia da tragédia, já teria colidido com um ônibus anteriormente, mas mesmo assim continuou a circular normalmente. Agora, o Ministério Público quer ouvir a Secretaria de Transportes, a Secretaria Estadual de Transportes, até marcou ontem mesmo uma reunião com o secretário Júlio Lopes, mas ele não pôde comparecer. Segundo a assessoria, ele teria uma outra reunião, um outro compromisso para falar exatamente sobre esse assunto. E o Ministério Público também quer discutir o pagamento da indenização às famílias das vítimas. Estoliar. Obrigado, Amanda. Boa tarde. E um relatório feito há 9 anos já apontava problemas nos bondes de falta de manutenção e de fiscalização. Acompanhe na reportagem especial de Monique Moretti. Santa Teresa é por tempo indeterminado. A parada final do bonde número 10 tornou-se uma espécie de santuário. Flores lembram as vítimas do descaso. A verdade é que a frota hoje dos bondinhos, ela é uma frota muito sucateada. O acidente com o bondinho de Santa Teresa na tarde do último sábado de agosto matou 5 pessoas e mais de 50 ficaram feridas. Uma tragédia que deixou um dos cartões postais do Rio incompleto. A gente carioca já está acostumado, a ver as paisagens do Rio, o bondinho, que é um monumento, um ponto turístico. A preservação dos bondes de Santa Teresa sempre foi uma preocupação aqui dos moradores. E o reconhecimento da importância em cuidar desse transporte vem em abril de 1988, com o tombamento definitivo pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Isso significa que o Estado do Rio assumiu o bondinho como patrimônio, portanto, tornou-se responsável por garantir toda a preservação do sistema de transporte, uma responsabilidade que nos últimos anos parece ter deixado de existir. Há 7 anos, a Associação de Moradores de Santa Teresa questiona a qualidade do transporte, que além de atender aos moradores do bairro, é um dos pontos fortes do turismo local. O Ministério Público acatou as reclamações e moveu uma ação civil responsabilizando o Estado pela má conservação não só dos bondinhos, como de outros meios de transportes públicos no Rio. O governo recorre na Justiça. Este documento do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura mostra que em 2009 os moradores denunciaram mais uma vez a falta de segurança nos bondes, alertando para os riscos de acidentes. O alerta não adiantou. 2 meses depois, um bondinho perdeu o freio e desceu a ladeira. Uma professora morreu e 7 pessoas ficaram feridas. Na época, o CREA constatou a inadequação dos bondes e destacou no relatório os vários problemas, como a ausência de marcações nas ruas, determinando áreas seguras para o bondinho em relação aos demais carros e ônibus, além da falta de fiscalização do serviço. Houve nova determinação na Justiça em 2009. É uma situação que causa revolta em qualquer cidadão. Nós queremos que esses crimes, porque entendemos que isso é um crime, que sejam apurados e que os culpados sejam punidos. Até no Diário Oficial foi publicado, em fevereiro deste ano, um relatório da Comissão de Trânsito da Câmara Municipal relatando os mesmos problemas e nada foi feito. A gente viu bondes sem peças, a gente viu mecânicos tendo que retirar as peças de um bonde e colocar em outro, Isso tudo está no relatório, dizendo que a mecânica mal feita, associada à superlotação, iria causar acidente. Enquanto correm os processos, vidas são perdidas no meio do caminho. Em junho deste ano, outra morte. Um turista francês despencou do bonde quando ele passava sobre os Arcos da Lapa.
A tela de proteção no monumento histórico não foi suficiente para impedir a queda do estrangeiro. E a história que se reescreve nesta última semana é a que ninguém gostaria de contar. Pela primeira vez em 115 anos, o símbolo de Santa Teresa saiu dos trilhos. Aprisionado numa garagem, não há previsão de quando o bondinho voltará a circular, com segurança, é claro, no bairro. As estações como a do Largo do Curvelo estão vazias. E mesmo que a tragédia do último sábado não tivesse acontecido, o aniversariante não teria muito que comemorar. Há alguns anos, os bondes estavam superlotados de problemas. Foi preciso o bondinho tombar para revelar de forma dolorosa e escancarada o descaso com as vidas de quem trabalha com este transporte e de quem o utiliza. A imagem provoca indignação. No lugar de um parafuso, um simples pedaço de arame. Trilhos desnivelados, cabos condutores de energia precários, bondes velhos. Dos 14 que já circularam, colorindo de amarelo a paisagem do centro antigo do Rio ao Reduto dos Artistas, somente 3 estavam em funcionamento atualmente. E o desgaste das peças é visível. O bonde que tombou nesta curva já havia apresentado problemas. É o que diz um relatório da companhia responsável pela manutenção dos veículos. Só em agosto foram 13 revisões, 5 para consertar o freio. Ainda segundo o documento, o bondinho de número 10 chegou a ficar parado e só voltou a circular 2 dias antes do acidente. A manutenção é feita preventiva e regularmente, toda semana é feita a prevenção. Nós temos um número de funcionários suficiente para prevenção. Infelizmente aconteceu esse acidente. Mas esta não é a opinião do CREA. Para o Conselho, a tragédia na curva da rua Joaquim Murtinho não foi uma fatalidade. Não existe fatalidade e acidente. Existe condição insegura. E às vezes a gente pode cometer alguns enganos, alguns erros e crucificar uma pessoa que em vez de ser culpado, talvez ele tenha sido herói. O freio falhou. O freio falhou. Se ele tivesse funcionado, ele vinha lixando o trilho. E ele não lixou, nós procuramos no entorno, não há essa marca. Chamado pelos amigos de tartaruga, o motorneiro Nelson Corrêa da Silva tinha fama de ser cauteloso, conduzir lentamente o bondinho. Seu corpo foi retirado das ferragens, abraçado aos freios. Ele teria tentado até o último instante evitar o pior. Eu chegava lá, saía do trabalho todo dia para visitar ele. Quando ele descia, via lá ele checando freio, checando areia do bonde, checando tudo, trilha. Antes de sair, toda viagem ele fazia isso, muito cauteloso. Meu marido foi um herói. Foi um herói e eu vou lutar por isso até o final. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar por isso. Neste documentário sobre o bonde de Santa Teresa, gravado pelo repórter cinematográfico Jorge Ferreira em 2002, o motorneiro fala sobre o seu trabalho. Essa é a viagem que eu dobro totalmente a minha atenção. É mais perigoso que o ônibus, não acha uma dúvida. Sobre o acidente mais grave da história dos bondinhos de Santa Teresa, Nelson não pode mais apresentar a sua versão. Ele reporta ao senhor Vina, então, que o bonde tinha sofrido um acidente e que deveria ser recolhido para a oficina. Esse fato fica registrado na folha de serviço da controladoria da mesa do bonde. Ele lança lá que o bonde vai ser recolhido à garagem. Na tentativa de explicar e justificar às viúvas, aos órfãos e àqueles que sobreviveram o que provocou a tragédia, peças desse quebra-cabeça começam a ser trocadas. Mas a solução ainda está longe do fim. A situação é muito séria, vai precisar de muita coisa. Isso aqui, com certeza, vai ter que passar por uma verdadeira transformação. Nós acreditamos que as próprias empresas, se tiverem processos de manutenção eficientes, já são seus autofiscalizadores. Não adianta depois querermos colocar a culpa no motorneiro ou no piloto do avião.